10 de abril de 2014, nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal, quase 6 horas, nuvens escuras no céu. O sistema Cantareira está com 12% da capacidade, que venham as chuvas, apesar da cidade não estar preparada para elas. Nós estamos aqui com o vereador José Polici Neto, ele faz parte também da Frente Parlamentar de Sustentabilidade. E o Parque Augusto Netinho está hoje há 103 dias fechado. O Haddad sancionou o parque no dia 24 de dezembro de 2013 e nós estamos aí prestes a votar o plano diretor. Você sabe que tem muitos ativistas, muitos paulistanos e paulistanas extremamente descontentes, insatisfeitos com esse gesto da Prefeitura de São Paulo de sancionar, mas de não viabilizar, pagando ou então transferindo o potencial construtivo, viabilizando o parque para ser usufruído já totalmente livre de prédios de construção, porque não se aplica construir prédios mais naquele lugar extremamente verticalizado. Além disso, outros parques ameaçados, Vila Ema, Moca, Brasilândia, Chácara do Jockey que foi vetado, Fonte do Morro do Querosene na Zona Oeste, outros terrenos inclusive aí como ao lado do Teatro Oficina, os parques lineares, Água Preta e tantos outros nas periferias. A gente queria ouvir então o vereador, o homem público, o cidadão, o ser humano, o pai, qual que seria o caminho, qual é o seu entendimento em relação a essa questão? Fomos enganados? Na realidade, desde a sanção, a gente vem discutindo qual o resultado dela, né? O que de fato esta sanção do projeto produziu. E isso nos preocupou bastante. Primeiro, que a desapropriação faz com que aquele imóvel não pertença mais às construtoras. Então, na nossa opinião, nem podia mais estar se dizendo este ou aquele projeto, porque se de fato o que o prefeito fez é para valer, eu não acredito que o prefeito utilizaria um mecanismo de força, e é de força da gestão para as pessoas. Então, a possibilidade que o prefeito tem de desapropriar é para desenvolver as políticas públicas do município. No caso aqui, as políticas públicas que vão dar à cidade mais verde e, portanto, mais vida. Se isso é verdade, o prefeito tirou a propriedade daqueles que eram os antigos proprietários. Então não há que se discutir mais o projeto Y ou Z para a implantação, porque o prefeito diz o seguinte: essa área não é mais pública, essa área não é mais privada, essa é uma área pública. Então não tem nem sentido você discutir projeto para lá. Lógico, se aplicarmos verdade ao decreto do prefeito. Então, o momento que a gente atravessa é um momento de muita reflexão, porque a gente precisa descobrir, e isso precisa ser questionado ao prefeito, se o decreto que ele assinou é para valer. Porque se é para valer, não tem que ninguém, nenhuma autoridade pública pode discutir projeto. Nós consultamos o decreto da sanção com advogados e lá eles apontaram que não existe nenhum parágrafo, nenhum artigo naquele decreto apontando a desapropriação, a viabilização. Apenas apontam o interesse na municipalidade em transformar aquilo em parque, mas não dá instrumentos para viabilizar o parque. Então aquela sanção não valeu nada, juridicamente não vale nada, é isso que os advogados dizem. O que você acha disso? Vamos separar duas coisas. O prefeito sancionou uma lei. Se a lei não vale nada, ele não tinha que ter sancionado. Senão a gente começa... A lei foi aprovada na Câmara, em duas votações. A lei é aprovada na Câmara, o prefeito sanciona e a gente está dizendo que nada ela vale, então o prefeito tinha que ter uma equipe jurídica, igual esses advogados que analisaram para vocês, e dizer o seguinte: olha, você está assinando algo que nem existe. Porque senão alguém o enganou também. Porque tem essa possibilidade, né? O prefeito foi enganado por alguém. Talvez, né? Mas o que é estranho é que se o prefeito sancionou a lei e a lei diz que aquilo é para um parque, não faz nenhum sentido a administração continuar a discutir com as construtoras. Então vamos lá. Mesmo que não valesse para nada, mesmo que o prefeito tivesse sido enganado, me parece que a lei traduzida com a assinatura dele virou lei. Tanto é que todo mundo aqui comemorou, foi véspera de Natal, então teve uma comemoração natalina com isso. Mesmo que todos tivessem sido enganados, o prefeito, vocês, os vereadores, todo mundo se enganou. O que não podemos nos enganar é que com tudo isso não dá mais para discutir projeto, porque tudo aponta que vai ser parque. E o Netinho está falando de dois projetos, porque tem o projeto, por exemplo, dos ativistas que defendem os parques ameaçados, que é um parque 100%
sem prédios e autogerido, de preferência. E tem um projeto das construtoras, que é um parque privado, onde há uma construção em 20% do terreno. Sim, mas é essa questão que eu queria... Que é o que a prefeitura está discutindo com eles. Sim, lá. mas Parque Caio Prado. Então, vamos lá entender. O prefeito tem que apresentar a revogação da lei, tem que apresentar um projeto de lei para a Câmara revogando e realizar um debate com os construtores e dizer o seguinte: olha, eu na defesa que faço da sociedade que quer um parque, e porque sou incapaz de fazer do ponto de vista financeiro, não tenho dinheiro para isso, porque eu não concedi o aumento no bilhete de tarifação de transporte público coletivo, porque a justiça derrubou o IPTU, porque a administração não está conseguindo ampliar as suas fontes de receita, eu não tenho 60, 70, 80 milhões de reais o valor da área para desapropriação e fazer um parque inteiro. Então eu estou dizendo isso para a sociedade. Então, já que eu não tenho dinheiro, eu vou discutir com vocês uma doação. Vocês vão me doar parte em forma de parque. E vocês, do mercado, como são muito generosos, vocês têm por hábito fazer doações de muitos parques. Então, a gente vê na cidade a proliferação de parques, né? São parques que crescem a toda hora, são lançamentos muito bonitos, né? Então, você tem Parque das Perdizes, você tem Parque Caio Prado, você tem Parque Global, você tem Parque da Cidade. Então, tem parque espalhado pela cidade inteira. Então, como a gente sabe que as construtoras produzem parques, a gente tem certeza que o prefeito vai convencer as construtoras a fazer mais um parque. E não vai precisar ter 25, 30, 40 andares. Vai ser térreo, um parque térreo. E, portanto, é mais fácil, eles não vão ter nem que gastar muito dinheiro. Então, essa questão da gente ser autêntico e verdadeiro, me parece que nesse processo está faltando. Você já conversou isso com o seu colega da base governista, o vereador Nabil Bonduque, que é relator do plano diretor? O que ele fala sobre isso? Não, o Nabil, ele sempre teve uma postura anunciando que interpretava a dificuldade financeira e que não acreditava na capacidade do município fazer um parque em toda a área. Então, eu não posso aqui esconder que o Nabil, sempre que falou desse parque, falou da dificuldade de recursos da prefeitura e que ele achava que tinha que encontrar um entendimento para isso. Então, a gente tem que ser muito lúcido. O Nabil foi muito correto, tem sido muito correto, seja do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, mas a gente não tinha, então, que ter sancionado a lei. A gente tinha que ter impedido a sanção da lei. Porque o Haddad, o ano passado, disse que o parque não era a prioridade da gestão. Isso sai em todos os meios de comunicação. Sim, mas... Como é que uma coisa que não é prioridade é sancionada no Natal? Então é isso que eu falo. Então, quer dizer, a gente podia recuperar essa relação, que ela tem que ser uma relação de maturidade. Né? Então, de honestidade, de franqueza. Então, olha, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu não ia fazer esse parque. Porque, na realidade, não é só não ter o dinheiro. Porque se não está na prioridade, mesmo que se tivesse o dinheiro, não ia se fazer. Então, se entender um pouco isso. Então, o prefeito está dizendo, não está na prioridade, não tem o dinheiro e sanciona. Então, não dá pra coerência, não esquizofrenia. Então, não sanciona, permite o debate cada vez mais tenso, porque, num certo momento, houve um absoluto relaxamento. Sancionou absoluto relaxamento. Conquista. Aí o que acontece? Qual o prêmio que a sociedade tem quando se faz a sanção? O pouco que podia ser utilizado do parque se perdeu, porque o parque se fechou. Então, é a coisa mais esquizofrênica do mundo. Se ganha o parque no Natal, mas quando abre o presente em casa para ver o que tem dentro dele, não tem nada. Tá oco, o presente está oco, está vazio. Por quê? Porque na realidade era isso. Ele não foi bem concebido, não foi um debate autêntico. E o resultado disso é mais de 100 dias que ninguém mais consegue entrar na área. Então, difícil. Não dá para entender, é verdade. Tá difícil entender. É difícil entender. Netinho, vou aproveitar, tá, pra gente também encurtar aqui, você tem outras tarefas para fazer, para te convidar para Ciranda Livre Parque Augusta, dia 19 de abril. Dia do Índio, dia de fazer Ciranda 164 parques. A gente vai começar pelo Augusta. E no dia 22, o segundo ato em defesa dos parques ameaçados aqui na tua frente, à frente da Câmara Municipal, às 5 da tarde. Tem um monte de gente começando o parque pelo seu.
Uns começam pela Augusta, uns começam pela Brasilândia, outros começam pelo Querosene, outros começam pelo Parque do Jockey, outros começam pelo Ribeirão Perus. O que importa é a cidade ter mais parques. Sim, exatamente. E aí, portanto, todos se reúnem. Mas o Parque Augusta tem até um papel de... Estamos aglutinando Mas forças. não tenha dúvida, É um símbolo de resistência à especulação imobiliária em São Paulo e à omissão do poder público municipal. Então nós queremos convidar novamente, dia 19 de abril, 2 da tarde, Ciranda Livre, Parque Augusta. Vamos dar um abraço no Parque Augusta e depois nós iremos aos outros parques abraçá-los também. E no dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, 5 da tarde, o segundo ato em defesa dos parques ameaçados, aqui às 5 da tarde, na Câmara. A gente sabe que no dia 23 vai ter a votação, pelo que a gente ouviu falar. Então é na véspera da votação do plano diretor, o segundo ato já está criado no Facebook, confirme a sua presença, compartilhe. Nós temos que pressionar os vereadores, a Prefeitura de São Paulo, a impedirem o massacre das empreiteiras. Netinho, muito obrigado. Parque Augusta todo aberto já, sem prédios. Salvem os parques ameaçados de São Paulo. Doutor, foi um prazer revê-lo.